Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio do quadro Ponto de Vista do jornal Correio do Lago, onde eu, Rafael Lima, entrevisto pessoas muito interessantes. E hoje não poderia ser diferente. Nós temos aqui o José Alves Teixeira, que é, aqui meus amigos, para falar para vocês, ele começou a trabalhar aqui em Santarém. Aliás, ele veio para cá, foi o primeiro, um dos primeiros da Caixa aqui, José. Como é que foi isso? Você veio lá de Goiorê, né? Isso, o Goiorê foi onde eu nasci, né, Rafael? Nascido lá. Primeiramente, boa tarde a todos, né? E daí eu vim para Diamante do Oeste, certo? Onde eu passei a minha adolescência e juventude ali, certo? Adolescência e juventude em Isso, Diamante. Até mais ou menos que idade? Até 27 anos, quando eu iniciei na Caixa, no ano de 89. 89. Isso. Aqui em Santa Helena. Em Santa Helena, eu iniciei na Caixa Econômica aqui. Em 89. Isso. Uhum. Então é uma caminhada, hein? Escolhi Santa Helena porque era bem próximo de Diamante, né? Eu podia escolher na época, né? Pela minha classificação no concurso. E como eu tinha muitos amigos, passado a adolescência e juventude, eu queria ficar pertinho de Diamante. Então, Entendi. aqui era um passinho, né? Era um passinho, era perto, Isso, né? pertinho. Então aí são 35 anos de 30 Caixa Econômica? 35 anos e 4 meses, para ser bem exatos, mais 10 dias. Mais 10 dias. 35 anos, 4 meses e 10 dias. Isso. E você nunca saiu daqui do município depois que entrou na Caixa? De trabalho, assim? Não, Rafael. Todo esse período em Santa Helena, certo? Tive oportunidades, principalmente mais no início, né? De sair de Santa Helena, mas por questões particulares, família, filha pequena. Pra ter uma ideia, a primeira transferência era para ter acontecido com uma promoção até legal e assumi uma gerência no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Isso. E eu acabei optando por não ir naquela época, resolvi segurar um pouco mais e as coisas foram acontecendo e eu fui enraizando em Santa Helena. Em Santa Helena. E ficou família lá em Diamante ou não? Eu tenho até hoje familiares lá. Tem familiar lá. Tem. Ô, José, então José, na verdade, a gente conhece por Teixeira da Caixa, né? Como a gente falava antes, virou o sobrenome, né? Teixeira da Caixa. Em Santa Helena, sim. Em Diamante era bem conhecido por José Alves, né? José Alves. Isso, onde eu até também fui professor lá, então era professor José Alves. Quando eu vim para Santa Helena, por coincidir o nome com outro colega da Caixa, falei, então vamos pegar o seu sobrenome, que é o Teixeira. Teixeira. E assim ficou. Pegou. Lá em Diamante do Oeste, então você era, a gente falava antes, professor de matemática. A tua formação é na área de exatas? Isso, ciências contábeis. Ciências contábeis. Eu sou formado em contábeis e ministrei aulas de matemática financeira em Diamante por uns 4 anos antes de entrar na Caixa. Né? Então você já entrou com nível superior aqui na Caixa? Já, quando eu entrei, eu me formei no curso superior em 87. 87? Isso. E tu entrou em 89? 89, abril de 89. Abril de 89. Ô Teixeira, me fala, como é que foi quando você veio para a Caixa? Ou melhor, ainda antes que isso, quando você ficou sabendo desse concurso, como é que foi? Foi divulgado de que maneira naquela época? Eu não tinha pretensões bancárias, certo? E a minha esposa foi bancária. E ela me incentivava, né? Eu auxiliava com a formação que eu tinha, assim, eu auxiliava colegas, fizeram outros concursos, inclusive de banco, né? Banestado, na época, eu ajudei pessoas. Olha só. Ensinava, assim, fazia umas aulinhas lá, sem ganhar nada. Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão. Aí a minha esposa, nós casamos em 88, né? Aí ela me incentivou, falou, você tem condições de passar no concurso? Vamos abandonar essa vida de como diz assim, tentar melhorar um pouquinho, passar num concurso, né? Aí o primeiro que eu fiz foi na Caixa, né? Foi o primeiro? Então ela acabou sendo incentivadora, né? Assim, Sim. Eu não tinha pretensões. Tanto que no começo, às vezes, eu me perguntava, será que eu sou bancário mesmo? Será que eu tô no... Tinha essa dúvida ainda? Tinha dúvida. Mesmo depois de entrar? Mesmo depois de entrar. Teve um período aí que dava vontade de sair. Olha só. Eu imagino que... assim, 35 anos, 4 meses e 10 dias atrás era diferente do que hoje, né, Teixeira? Muito. Como é que era a estrutura da Caixa Econômica aqui em Santa Helena? 35 anos atrás. É até um pouco difícil falar, como diz assim, tentando falar um pouco menos de palavras, né? Que a história é um tanto longa. Mas assim, é tudo manual, certo? Não se digitava nada, não se tinha, né? Só tinha o quadro de empregados, né? Você ia abrir uma conta, para você ter uma ideia, você pegava o formulário e preenchia a caneta, né? Você preenchia isso. Então, ali podia conter erros, às vezes uma letra que não estava bem legível, que alguém ia digitar isso à noite, que não era nós, né? Isso era levado para o processamento.
Como que era levado isso? Malote. Malote. Malotes. Ia para o processamento em Cascavel e alguém trabalhava no sistema, no horário, a gente costuma dizer, noturno, né? Uhum. E se entendia certinho, ela digitava certo. Se entendia um pouquinho errado, ficava o nome da pessoa às vezes errado. Vinha um talão de cheque com o nome errado. Errado? Isso era uma época. Então não era para abrir uma conta, a pessoa não abria na hora, então. Quer dizer, pelo menos... No sistema, não. No sistema, eu ia não, valer né? só à noite. Só ia valer à noite. Isso. Para você ter uma ideia, a minha conta, que eu vi uns dias antes de entrar, né? Eu entrei dia 19 de abril, eu vi uns 3 dias antes na agência, eu mesmo escrevi a minha fichinha Olha só. e eles mandaram processamento. Então, assim... E tu tem essa conta ainda hoje? Tenho a mesma conta, tenho hoje. Ela mudou de número, né? A mudou. Caixa alterou o sistema, né? Mas eu ainda posso entrar com o número antigo que o sistema acata, mas eu tenho Olha só. a mesma Ainda conta. recebe, então, mesma numeração antiga. Eu mesmo. Então, digamos assim, era na época do dinheiro vivo, do cofre, de tudo. Conta para nós essa questão. Dinheiro vivo, cheque, muito cheque nos mercados. A pessoa levava dinheiro para você, ela tá aqui, deposita no cofre. Deposita, né? Você depositava na conta e, assim, muitas folhas de cheque, né? O comércio funcionava com cheque. Cheque predatado. Só pra você ter uma ideia, os mercados, aqueles, falar assim, dos maiorzinhos, assim, chegava no final do dia, levava 200, 300 cheques pra gente. Olha só. Entre os da Caixa e os de outros bancos, né? Os da Caixa trocava, já ia direto pra conta e os outros ia pra compensação, né? Isso dava um trabalho danado. Tudo trabalhoso, né? E tudo manual. Tudo manual. Fazia... Naquela época, só existia Caixa aqui ou existiam outros bancos? Não, já tinha outros bancos, né? O Banestado, na época, né? Banestado. Hoje é Itaú, o Banco do Brasil. Já existia uma estrutura bancária. Inclusive, onde a Caixa funciona hoje, aqui em Santa Helena, esse prédio foi o Bamerinos que construiu. Então, era Bamerinos. Era Bamerinos. Ali não era Caixa, então, antigamente? Não. Onde era? A Caixa era lá onde funciona o Cicobi hoje. No Cicobi, do lado esquerdo já. Do lado esquerdo, isso. Quase. Mas ainda na avenida, então, né? Na avenida, isso. Uhum. Depois teve um período de reforma que funcionou em outro local, mas era lá. Se eu me lembro bem, ali era... Não deve fazer o quê? Uns 15 anos que mudou? Porque depois lá não era loteria, Caixa, daí ficou... Ou não é nesse lugar que eu tô... Eu lembro que tinha ali do lado do sorvetinho, né? Que a gente falava antigamente. Uhum. E aí era bem na esquina, não era? Na esquina, do ladinho do Brinquedo de Joalheiros. Exatamente ali, né? Vindo pro sentido... Sim, ali tinha loterias também uma vez, né? eu acho que funcionou lá por um período. Funcionou por um período, né? Isso, mas não... Acho que funcionou do lado. Era do lado. Então. Isso. Não era no mesmo local. Acho que não no mesmo local. Acho que é do ladinho, parece que foi feito mas eu não lembro assim, esse detalhe, mas parece que funcionou assim. Entendi. Não, mas eu de criança me lembro que meu pai comprava aquelas... Parece. Aliás, eu pedia para ele comprar aquelas raspadinhas que, não sei se tu lembra, uma vez tinha a gente vendia na caixa, você lembra? Então, né? E aí tinha no vidro lá, e aí eu ia lá e pegava. Falou, pô, que ganhava R$2, um negócio assim, era simbólico. Uhum. Ô Teixeira, me fala uma coisa. Na época ali tinha aquelas festas de comunidade, você bem participava. No final da festa, como é que você ia levar essas quantidades aí de dinheiro? Você levava, você me dizia aqui que você tinha a chave do cofre e do estabelecimento em si. Isso, Rafael, é assim, é um outro período, né? Hoje, nossa, é até difícil de dizer como que mudou tanto, né? Na época, assim, eu podia entrar a qualquer hora na agência. Final de semana? Final de semana. Assim, mudando um pouquinho, já te respondo a sua pergunta, mas tem alguns clientes nossos que tinham filhos em Curitiba. E às vezes eles vinham no final de semana, de vez em quando, e precisavam de talão de cheque. E na época não se pedia talão de cheque, você não ia numa máquina fazer o talão de cheque, você tinha o talão de cheque pronto na agência. Então esses clientes pediam para mim, eu ia lá na agência, abria todas as gavetas lá e entregava o talão de cheque no domingo, por exemplo, certo? Olha só. Isso existe em Santa Helena, esses clientes, alguns deles até hoje, que relembram. Relembra esse fato. Isso. E nas festas eu sempre fiz parte da comunidade, tive na tesouraria da paróquia por bastante tempo, fui coordenador do conselho também, né? Mas ali, nessa época que você me fez a pergunta, a gente pegava o dinheiro da festa para não ter riscos de assalto às vezes, né? Você ia recolhendo um pouquinho lá, eu pegava lá um tanto de dinheiro, isso, ia lá na agência, levantava aquela porta de rolo ainda. De ferro, né? De ferro, abria o cofre, guardava dentro do cofre, voltava para a festa e continuava arrecadando lá. Poxa, hoje isso é algo impensável. Impensável. Comentar sobre isso... Parece brincadeira, né? Parece brincadeira, né? Tipo, estilo faroeste, né? Só falta você me dizer que você usava a chave num colar no pescoço. Olha...
quase isso. Quase É isso. claro que a gente comenta assim, né? A gente está falando uma coisa, diria em rede, mas assim, não se podia. Normativamente, eu não podia ter a chave da agência e do Sim. cofre. Isso, Ah, né? ou seja, existiam normas naquela época. Existia normas, né? Isso sempre existiu, né? Sim, sim. Nunca pode, né? Hoje a gente não tem, o tesoureiro da agência, pra você ter uma ideia, ele não tem o segredo do cofre. Não É tem. alguém que vem, um da gerência que vem pôr o segredo no Então, cofre. isso é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade, né? O tesoureiro, digamos assim, falando um aspecto mais geral, o gerente da caixa, por exemplo, aqui, ele não sabe a senha do cofre, ou ele sabe. Digo, no sentido de que não é acesso fácil às pessoas que em si trabalham na caixa, né? O gerente tem o segredo, só que assim, ó, hoje é com temporizador, então não adianta mais alguém chegar lá, Ele. botar uma arma na cabeça do gerente, fazer ele abrir o cofre, que não vai abrir naquela hora. Já tem inclusive indicativos lá na porta da agência, quando você entra Uhum. lá, diz, o cofre dessa agência só abre em termos comuns, assim, Sim. 15 minutos, 20 minutos, meia hora Então, e tal. tudo já E você tem esquematizado. que acionar ele vai ter um dispositivo que vai disparar lá, vai dar um alarmezinho e só a Deve ter uma partir... conexão. Isso, é um temporizador, é um reloginho, né? Sim, Isso, entendi. mas não adianta. Durante a noite ele é programado para não abrir, não se abre, ele programa só para o dia seguinte, então ali só se estourar. Só Então, ele estando programado para abrir em tal horário, só vai abrir naquele horário, não tem. Antes disso não abre. não abre isso. Não E abre. há um cofre gigantesco. Imagino que é uma segurança forte. É pesadinho. É pesadinho, né? Ô, Teixeira, me fala, nesses 35 anos, 4 meses e 10 dias que você trabalhou, houve algum assalto, alguma coisa assim que você relembre, colocou em risco lá as pessoas? Aqui em Santa Não, Helena? não. A nossa agência foi tranquila, entendeu? Graças a Deus aí, nunca tive esse problema, certo? A minha esposa, por exemplo, trabalhou bem menos tempo em Diamante, no Banestado, ela foi assaltada, certo? Então, Banestado também lá em lá em Diamante. Diamante, mas isso antes desse período aí, certo? Aham. Então, assim, eu trabalhei esses 35 anos aí, sem nada. Tem nada. Alguns golpes, sim. Tentativas de golpes, isso bastante, né? Aham. Principalmente agora nos últimos tempos, né? E algumas situações, assim, de algum desvio de dinheiro, coisas assim, mas não assalto, né? Mas aquele assalto que a gente conhece, Não, né? não, Querer os caras virem, fechar, não, nunca aconteceu não, aqui. não. Nunca, Nenhum período desse que tu tava. desse período, não. Não aconteceu. Nunca tivemos. Graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Teixeira, me fala mais uma coisa. Bom, são 35 anos, já falei acho que umas 10 vezes aqui, 35 anos, 4 meses e 10 dias. É, Você viveu vários períodos econômicos nesse determinado tempo, e inclusive eles, períodos de mudança de moeda, de mudança de governo, que nem meus avós sempre lembravam, na época o Collor queria tomar poupança, alguma coisa nesse sentido aí. Mas como é que foi para você essas mudanças? Como é que era para um funcionário da Caixa, essas mudanças corriqueiras no dinheiro, essa ida do valor, inclusive, né? Fala para nós dessa tua experiência. Rafael, foi assim um período de muita instabilidade no Brasil, né? Não tinha estabilidade financeira. Uhum. As pessoas aí um pouco mais antigas, né? Vão Vou se relembrar um lembrar disso. pouco isso, vão lembrar que as mercadorias no mercado, em qualquer local, eram alteradas às vezes 2 ou 3 vezes no dia o preço, entendeu? Era uma inflação alta, 30, 40, 50%, entendeu? Era muito alto, certo? E aí a moeda desvalorizava muito fácil. Dia a dia desvalorizava, certo? Só para ter uma ideia, você pega uma inflação de 40%, você tem 100 mil reais hoje, 40% dá 40 mil no mês, né? Um mês. Então, isso. Então, uma poupança dava 40%, chegou a dar. Então, no mês seguinte você tinha 140 mil. Mas era ilusório, não significava que 140 mil você estava nadando no dinheiro, entendeu? Ganhando 40 mil por mês. Dando esse exemplo, desse número, né? Aham. Então, a moeda desvalorizava muito fácil, as coisas tudo elevavam de preço muito rápido, né? E o que os governos daí começaram a criar? Alguns planos econômicos, certo? Teve moeda que durou 11 meses, entendeu? De tanto que desvalorizava, né? Nós tivemos aí, quando eu entrei na Caixa, era o Cruzado, certo? Cruzado Novo, que durou um pouquinho tempo. Veio o Cruzeiro, certo? O Cruzeiro Real, em 94, foi criado o Cruzeiro Real. Em 93, o Cruzeiro, que voltou já teve Cruzeiro Sim, antigamente, né? sim. Mas em E aí ele 93, voltou. voltou. 94, o Cruzeiro Real.
E aí em 94 ainda, final de 94, o real, certo? Que prevalece até hoje. Que prevalece até hoje. Então, cada moeda dessa tinha um índice, um divisor, né, para ele Sim. valorizar. Então, geralmente era dividido por 1.000. Você pegava lá R$1.000, dividia por 1.000, ele passaria a valer um real novo, por exemplo. Um real novo. Isso. E aí, uma curiosidade, quem tinha dinheiro, por exemplo, a pessoa tinha 10 mil reais lá, ou 10 mil cruzeiros, quando mudava, para ela a correção era automática, que tinha dinheiro em conta? O sistema fazia aquela divisão. Sozinho, né? Já Não precisava... Isso, quando funcionava o sistema. Quando funcionava. Inclusive, você dizia antes, mudando um pouquinho, Gui, que o primeiro computador da Caixa Econômica Federal, daqui de Santa Helena, foi você e alguns colegas, e foi buscar no Paraguai. Isso, a gente acho que encomendou, tá? Mas assim, era pra gente... Vamos fazer cursinho de Word, de Excel, né? Daí aquelas novidades todas, fala, nossa, ele alinha as margens e coisa assim, aquilo para nós dar novidade. Quero novidade. Acostumado na máquina de escrever que você tinha que ficar tabulando, né? As verdade. né? Então, assim, o primeiro computador a gente comprou um com impressorinha matricial ainda, né? A gente nem sabia jogar nada lá. A gente é da época do Telex, rapaz, para transmitir uma ordem de pagamento, alguma coisa que existia muito, era digitado num Telex. Um aparelho Telex que ninguém nem conhecia. Que para você deve ser muito novidade. Eu já ouvi falar, mas... uma outra época, né? Então, é difícil até porque a gente, quando pensa hoje, né, Caixa Econômica Federal, a gente pensa algo muito sofisticado, tecnologia, né, que, poxa, sistema financeiro, algo totalmente... E aí, você trazendo essas informações aqui de que você e alguns colegas foram encomendar um computador para a Caixa, assim, foram por conta própria. Conta própria. A Caixa, no início, assim, o nosso início, na Caixa, o meu início, ela ficava um pouquinho parece que atrás de alguns bancos. Sempre teve uns bancos mais avançados em termos de tecnologia, entendeu? Sim. É claro que para aquela época a tecnologia não era tanta, né? Mas, assim, a gente estava um passinho atrás. Depois, uma época para cá, se modernizou muito hoje, né? Voltando a falar, então, das trocas de moeda ali, você acompanhou umas 4, 5, talvez? 4, né? 4 trocas. Tu tem alguma lembrança específica de alguma dessas moedas aí, assim, que chamou a atenção, de algum plano desses aí? Eu acho que eu poderia dizer assim, teve um complicadinho lá, porque daí eu falei era um divisor por 1.000, e teve uma das moedas, assim, não vou saber precisar agora qual delas, que se você não dividia por 1.000, você dividia por um outro, teve uma que era dividida por 2.750, e teve uma outra lá que era uma chamada URV, entendeu? Assim, então eu vou saber explicar bem certinho, mas assim, era delicado as conversões, que você não sabia mais quanto você tinha no bolso, você estava com valor, mas aí você tem que dividir por aquele índice lá, né? Ter certeza do que... Até substituir toda a moeda, né? Daí era um dinheiro novo, papel novo, né? Certo? Sim. Eu não trouxe, mas em casa eu tenho algumas cédulas de alguma moeda anterior, entendeu? Só que, se eu tivesse pensado no caso... Mas você pode tirar foto que a gente coloca na matéria daí. Coloca na eu matéria. vou verificar lá. Se eu tiver, eu mando para você depois, tá? E outra pergunta. Assim, se você... Nesse período aí que menos ficou, pelo que nós falamos, foi 11 meses. Teve 2 moedas de 11 meses aqui. O volume de dinheiro que essas trocas e essa desvalorização, aí, essa inflação de 40% ao mês, o volume de dinheiro que gerava era muito grande. Muito grande, porque você precisava de muitas cédulas para não ter quase nada no bolso, né? Então, você imagina na hora de recolher isso aí para trocar por um dinheiro novo, né? Uma nova cédula que estava entrando, né? Você imagina a quantidade, né? Eram pacotes e pacotes. E um dinheiro que todo desleixado, né? Porque se ele não valia muito, automaticamente o cara rasgava no meio e escrevia frase, coisas assim, né? Então, assim, é uma outra... E daí esse dinheiro é totalmente recolhido sem... Nossa, essas cédulas menores sem valor nenhum. Sem valor nenhum. Naquela época existia falsificação de nota? A falsificação sempre existiu. Sempre existiu? Desde a época... Principalmente a falsificação existe muito quando lança. E daí, quando lança. Então... naquela época ela valia, né? Lançava, valia alguma coisa, né? Sim. Certo? Ele ia desvalorizar depois, 3, 4 meses, né? Mas quando era lançado, já, o intuito já era revalorizar, né? E quando lança cédulas novas, os falsários ficam meio em cima, que é uma hora que o pessoal às vezes está meio despreparado, né? Não está conhecendo. Não tem a qualidade da nota, né? Mas as falsificações sempre existiram. Existiram. Isso.
É claro que daí o cara não falsifica aquelas cédulas de pequeno valor, né? Se você for olhar hoje, Verdade. A gente sempre vê nota de R$ 100, né? 100 reais, Falsificado. 200, às vezes 50, né? Mas assim, o controle hoje está bem mais tranquilo, assim, em termos de falsificação, que o pessoal, o comerciante, de um modo geral, tem mais técnicas para evitar Sim, a cédula verdade. falsa. Então, automaticamente, assim, o risco diminuiu, os falsários não se arriscam tanto, porque as pessoas Porque estão as mais pessoas estão mais espertas, espertas, né? mais preparadas. Mas naquela época as pessoas chegavam a levar dinheiro pra ver se era verdade ou não? Tipo, chegar, ó, olha aqui, Teixeira, vê se esse dinheiro aqui é real pra mim. Na verdade, assim, sempre existe, né? Ainda existe hoje. Existe pessoas que ficam um pouquinho na dúvida, né? O bancário, assim, de um modo geral, ele é uma pessoa preparada para isso, né? Ele Ah, conhece no trato, sim. né? Já, então, tem algumas técnicas, sabe Tem os umas marcas detalhes, d'água aqui algumas também, né? Que marcas, acho sabe? que, se eu não me engano, aparece com luz UV, alguma E coisa. você tem várias situações, né? Vários detalhezinhos, né? E o bancário está bem atualizado, ele vai Ele de saber, cara já. já E vai. existia muito dólar naquela época? Se falava muito em dólar nessa época de. Daí assim, algumas pessoas investiam em dólar, né? Isso existia, porque daí não corria tanto risco de É uma desvalorização. moeda mais Mais, firme, mais né? estável, né? E daí, assim, sempre teve. Inclusive em Santa Helena chegou a ter casa de câmbio, É verdade, eu já né? ouvi essa que Isso. teve caso de câmbio. Talvez o fluxo não era tão grande, mas tinha em Santa Helena, né? Certo? E hoje, trabalhando, as pessoas que trabalham na Caixa Econômica hoje, que entram, porque todo ano acho que tem concurso, nunca vão saber o que foi isso, né, Teixeira? Não, os novos não. E daí, assim, eu só corrigindo um pouquinho aí, tá, Rafael? O concurso ele acontece mais Ah, espaçadamente, não é todo certo? ano, então. Não, não. É conforme a necessidade, aí umas lutas daqui e dali para, né? Só pra você ter uma ideia, agora teve um concurso ano passado, nós estamos em 2025, 2024 teve um concurso, 23, Uhum. 24 ali, mas o anterior foi, nossa, bem antes, eu talvez lá eu não vou lembrar agora, mas talvez lá por 2020, 2019. Nossa, então é Ficou bem um bom tempo, espaçado. né? Quando eu entrei, foi um período longo, entendeu? Acho que desde 84 até 89 sem concurso. Então, assim, Caramba. isso só vai acontecer se tiver demanda de pessoal, né? Uhum. Então, agora, com esses incentivos à saída, no meu caso, eu entrei a gente chama de PDV, né? Plano de Demissão Voluntária. Ah, sim, sim. A Caixa ofereceu um incentivo, então a gente saiu, eu com mais vários colegas, né? A nível de Brasil, Sim. e daí a Caixa prometeu repor algumas dessas vagas através de um concurso, né? Mas Isso. esse concurso, então, é de um nível federal, então. É federal. Já Mas você, existe. você pode fazer o concurso, por exemplo, e escolher a atuação. Por exemplo, você fez lá você morava em Diamante e escolheu Santa Helena ou saía para cá? O concurso era específico Não, já? não. Que na época eu escolhi Santa Helena porque tinha uma opção lá. Ah, tinha A gente opção. era num polo de Toledo, então dentro do polo a gente podia, né? Mas não necessariamente que eu ia garantir a vaga em Santa Helena, Ah, então certo? você podia ter ido para outro lugar, por exemplo. Podia. Mas a classificação saiu por polo, regional. Na Regional. época Toledo, hoje acho que é Cascavel, esse polo, certo? Mas assim, já aconteceram concursos específicos para cidades grandes. São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. Tem concurso específico lá. Porque se Entendi. você for pegar um salário inicial hoje de um funcionário na Caixa, ou alguns outros bancos, né, assim, de um modo Uhum. geral, o salário inicial, o que vai acontecer? Para nossa cidade é um salário legalzinho até. Mas vai morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, ele acaba É sendo... menor. o custo de vida é mais alto. O salário é o Ah, mesmo, mas o custo mas de o custo de vida vida é mais alto. então, o que acontece? Então, aconteceram épocas que o pessoal não assumiu um concurso em São Paulo, porque o salário era pequeno, então fazia outro concurso para Olha só. tentar, né? Então, tinha concursos específicos, geralmente para essas duas cidades. Acho que eu sei, assim, a nível de Brasil, acho que Uhum. só São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de E Janeiro. daí, se volta e meia, fazer um concurso extra lá para chamar mais Para gente. chamar mais gente. Então ele ocorre fora de época, E digamos daí, assim. isso, pode, é só específico, é só para aquela região daí, né? E comparando, Teixeira, a carreira na Caixa aí, outras carreiras, sei lá, Hum. judiciário, outros tipos de carreira. Como é que você, nesses 35 anos aí, como é que você vê a tua trajetória aí? Sobre a carreira é assim, Rafael, sempre tem, como diz assim, sempre tem coisas melhor, né? Sim, sim. No sentido assim, financeiramente, às vezes o Uhum. próprio plano de carreira, não é que são melhores. Depende muito Do que o cara quer, né? Do que ele vai do que a buscar. gente quer, né? Às vezes alguém se prepara para ser um policial federal, mas ele vai ter que se preparar bem porque o objetivo dele é ser policial federal, entendeu? Quem mexe mais com números, às vezes uma carreira bancária. Então, assim, varia bastante, certo?
Alguns, tem pessoas que são meio concurseiros, eles fazem todos e depois escolhe, e tem cara às vezes bem preparado, faz bastante cursinhos e escolhe a melhor opção, certo? Lá no início eu disse que eu nem tinha muita convicção de que eu seria um bancário, né? Talvez se na época eu tivesse feito um outro concurso, de repente até teria mudado de... Então, existe isso, né? Agora, assim, falando assim, em termos de carreira, na Caixa é muito bom, excelente, certo? Mas vai depender desses detalhes, né? Será que a pessoa realmente tem o perfil? Será que é isso mesmo que quer? Financeiramente, tem outras coisas melhores? Tem piores, entendeu? Assim, vai, né? Da capacidade e do objetivo de cada um, da facilidade, né? São situações Hoje assim. você está aposentado, Teixeira. Uhum. Então, foram 35 anos, então, na Caixa. E agora, como é que tá a vida? Como é que é esse... vai fazer um ano agora que você está aposentado? Um ano, dia 29 de agosto agora. É assim, ó, a gente teve uma fase na Caixa que se trabalhava muito, uma carga horária muito grande, sem receber, diria, recebia simplesmente o seu salário, sem nada de horas extras, né? Aí com as lutas, né, com o passar do tempo, lutas através dos sindicatos, tudo, foi fechando o cerco para que se tivesse os pontos lá eletrônicos, você só podia fazer, se fizer um minuto a mais, ia ganhar um minuto de hora extra, certo? Então, assim, a gente trabalhou muito. Trabalhava à noite, 8 da noite, estava na agência, às vezes, né? Eu cheguei para a agência, quantas vezes? 6:30 da manhã. Isso você ganhava 6 horas só, que é o, né? 6 horas que era a tua carga horária? Isso, carga 6 horas, né? E a minha função era de 6 horas. Nós temos algumas de 8 horas, né? Então, assim, mudou bastante, né? Nos últimos tempos, estava de forma mais tranquila, tudo ponto eletrônico, 6 horinhas, chegava 9:30, saía 3:30 da tarde, um horário bem tranquilo, então não estava assim, aqueles tumultos que tinham passado, então estava mais tranquilo para trabalhar. Agora, horário de almoço, não tem, né? Era uma luta, daí a agência está aberta, você não pode sair todo mundo para ir almoçar, né? Então você fazia um revezamento de 15, 20 minutos, né? Nos últimos tempos, meia hora. Mas, assim, é muito apurado, né? Então, o que que mudou para mim hoje? Eu continuo trabalhando com as minhas coisinhas, minhas atividades, mas não tenho mais compromisso de horário agora, né? Ó, o horário que eu tô aqui, né? Senão eu estaria lá na Caixa, nesse horário, né? Em pleno... Né? Então, assim, são situações que mudou bastante. Se eu resolvo ficar um pouquinho mais na cama de manhã, eu fico. Se eu resolvo levantar cedo. Então, essa liberdade de horário, né? Sim. Essa liberdade é muito... já viajou? Já se aposentou? Já deu uma saída, já estou programando uma próxima. Assim, sempre tem que dar uma escapadinha. Eu fico um pouquinho preso que minha esposa tem comércio, né? Ah, sim. Então, assim, eu sair sozinho também não dá, né? Assim, sempre, de certo modo, então, não tem compromisso. A gente concilia, né? Sempre tenta achar a melhor alternativa para os dois ali. Volta e meia dar uma escapada, assim. Ô, Teixeira, me fala uma outra curiosidade que eu tive agora. Os quadros dentro da Caixa Econômica. A pessoa vai fazer concurso. Ela vai fazer para qual área? Quais são os quadros que existem lá? Quais são os cargos, melhor dizendo? Tá. O último concurso foi aberto com dois cargos. TI, né? Tecnologia da Informação, que é aqueles que vão mais para a área meio, que a gente chama, não agências de ponta, né? E os escriturários, que são os das agências, né? Então, foi limitada a quantidade de vagas ali, certo? Entendi. Então, um tanto para um concurso, outro para outro. Existem alguns concursos mais específicos aí para na direito, no caso de advogado, sim, né, sim. certo? Aí é mais específico, né? Engenheiro, né, coisas nessas condições assim, mas assim, o concurso em si, você vai fazer o concurso, você quer ser funcionário da Caixa, quer entrar numa agência trabalhando. Você vai fazer o concurso e lá dentro, depois que vai ter as oportunidades de você, né? Entendi. Você vai entrar ali como escriturário, vai começar o seu trabalho, vai começar a aprender ali, de repente você fala, eu quero ser gerente. Você já começa se encaminhar e você já vai começar a fazer cursinhos internos e coisas assim. Você vai começar a se preparar. E existe isso, essa possibilidade dentro da Caixa, você se prepara. Porque assim, hoje as promoções estão muito rápidas, né? Existe muita mudança, né? Então, assim, nós temos casos de pessoas que entrou na Caixa com um ano já estava promovida, certo? Caramba. Certo, já tinha ali aumentado talvez seu salário uns 30%, 40%. Não necessariamente para gerência, mas tem fatos e fatos, entendeu? Assim, tem histórias e histórias, né? Então, quem quiser, só que daí geralmente tem que assumir, não necessariamente vai conseguir assumir na mesma agência, né? Ah, sim. Vai ter que, A às vezes, necessidade pode ter em outro local. Tem pessoas que às vezes está com 5, 6 anos de Caixa que já rodou em 6 agências, por exemplo, certo? Então, assim, roda bastante. Qual que é a diferença
da loteria Caixa, lá o sistema de aposta e tudo mais, pro banco Caixa lá? Ou é a mesma coisa, só que esse é um braço que lida com essa... Falando de loterias, né? É loteria Caixa, é a Caixa que administra. A Caixa administra o sistema de loterias aqui. Mas a lotérica em si não tem nada. Não tem nada a ver com a Caixa. A Caixa, sim, tem. Ela consegue ter alguns, não vou dizer controle, assim, ela orienta, né? Os lotéricos, tem orientações. Existe uma certa... Isso, algumas formações, cursos, né? Às vezes acontece, né? Chama os lotéricos, mas assim, é uma coisa independente, né? Entendi. Então não tem... Isso. E hoje, várias operações, você falou da loteria, a loteria é bem à parte, né? Assim, mas hoje a lotérica faz operações que a agência faz também, né? Depósito, saque, isso daí já envolve. Isso é uma questão interessante, né? Que as pessoas... Mas isso daí tem as lotéricas, e assim como também tem outros, né? Os próprios caixas eletrônicos, né, que são integrados, né? Sim. Você vai num shopping, por exemplo, na cidade maior, todos os bancos. Uma máquina só, você consegue ser atendido vários, né? Sim. Não vamos citar o nome de banco, mas você tem ali 3, 4 instituições na mesma máquina. Na mesma máquina, né? Eu falo isso também porque eu lembro que há uns dias atrás eu estava lendo tipo uma matéria sobre loterias Caixa e falava que até se a pessoa ganhasse um determinado valor, ela conseguia pegar esse dinheiro na loteria. Se fosse acima de um determinado valor lá, era na Caixa, no banco daí. Você já entregou o prêmio para alguém, né? Esse período da sua vida aí? Já a pessoa ganhou um valor X que não vai... Você... Tem um valor, eu não vou saber precisar agora, mas são valores pequenos. Eu acho que talvez menos de R$1.000 que recebe na própria lotérica. Acima disso já é na Caixa, por questão de segurança. Até, né? E a segurança, assim, se você for falar uma lotérica, por exemplo, ela não tem todos os sistemas de segurança que uma agência bancária tem. Sim, naturalmente. Porta giratória, vigilante, todos os sistemas que tem, né? Alarme, companhia, né? Mas eu paguei alguns prêmios, sim, viu, Rafael? Nenhum tão exagerado. Milionário, sim, não. Não, milionário não. Inclusive eu vou tentando lá, mas nem eu não tô Sabe que eu tô... Agora que facilitou um pouco o aplicativo lá, que tá mais acessível, mais fácil, eu também tô tentando. Eu só ganho coisa de R$10 na Loto Fácil lá. Não tá deslanchando. Não tá deslanchando. Eu já fiz 13 pontos. Mas no jogo que eu fiz é só um pouquinho, cara. Não deu bom. Deu muita lógica, né? Deu muito. Mas por isso que eu perguntei, né? Porque alguma pessoa pode ter, vai que tu pagou um milionário, vai que tem um milionário aí, a gente não sabe, né? Mas já falou que não teve, né? Não pagou grandes preços. Então, ô Teixeira, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Correio do Lago, no quadro Ponto de Vista, e dizer que eu fico muito feliz em conhecê-lo, aliás. Eu já ouvi falar muito de você, mas estou conhecendo pessoalmente pela primeira vez. E agradecer pelo seu trabalho. E, aliás, são 35 anos, foi sempre um trabalho voltado à população santelenense. Então, eu queria, em nome da nossa população, em nome do Jornal Correio do Lago, te agradecer pelo seu trabalho e parabenizar pela carreira, aliás, que agora já está de boa, está em casa, está ajudando a esposa no comércio, mas está mais tranquilo, né, Teixeira? Então, eu queria agradecer a sua presença e deixar aí sempre uma porta aberta, caso você queira voltar, para a gente conversar sobre qualquer assunto. Inclusive, quem sabe a gente pode ter um dia falar sobre a situação econômica do país, voltar na tua visão, alguma coisa nesse sentido. Eu queria que tu mandasse um recado aí para alguém que você queira mandar um recado e finalizamos aqui, Teixeira. Muito bem, Rafael. Eu agradeço pela oportunidade. Quando me convidaram, o Edu falou comigo, o Helder, e agora contigo aqui também, né? Eu fiquei muito contente, a gente se sente prestigiado, né? E agradeço por essa oportunidade e podem contar com a gente assim que estamos sempre circulando na cidade. Sempre na cidade, né, Teixeira? Então, assim, é uma figurinha carimbada da cidade, né? E um grande abraço a todos vocês aí, a todos do Correio do Lago e a população de modo geral, né? Abraço. Então, você que nos acompanhou aqui, muito obrigado e até a próxima.